11h48, vamos agora ao tempo e a temperatura neste momento, aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, 25 de julho, Xiram e, claro, nos estúdios da Liberdade FM. Vamos ver o que diz o clima-tempo aí, né? O clima-tempo diz o seguinte, que a temperatura agora está em 13 graus. Temos um vento de 10 km por hora, a umidade do ar está em 99%. O sol, ele amanheceu hoje às 6 horas e 33 minutos e ele vai se pôr pelas 18 horas e 4 minutinhos. Então é o que nós temos aí de tempo e a temperatura. Você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Forteschi, né? E já falei para você do tempo, falei da temperatura, e agora vou falar para você do meu apoiador cultural exclusivo, vou falar para você do Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá ainda você tem todos os benefícios do cartão do Plano Layer com descontos e vantagens aqui no comércio local. É verdade. E a equipe do Joel está prontinha para atender. Então basta você ligar agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece. Quero falar para você do box up do Jorginho, né? O tempo hoje tá firme. Vamos aproveitar para fazer aquela lavação, para limpar bem, para tirar aquela nhaca do carro. Aonde? No box up do Jorginho. O telefone dele para você entrar em contato é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Box Up do Jorginho. Lembrando que ele aceita Pix e cartão, né? Hoje ele já está trabalhando em cima daquela da nave mãe, né? Tá deixando ela cheirosinha e limpinha, né? Tá certo? Vamos falar para você, quero falar para você agora aqui também do AJ Restaurante. É, meu amigo, você está saindo do seu local de trabalho agora. Você quer almoçar, você precisa chegar naquele lugar, mas quer almoçar com tranquilidade. Para que correria, né? Para que almoçar ligeiro? Não, tem que ter calma. Então você tem que ter um amplo estacionamento, você tem que ter um local amplo, mesas espaçosas. Então aonde você vai? No EJ Restaurante, ali na Associação dos Servidores Públicos. Vai lá, senta, almoça com tranquilidade e, claro, aí volta para o seu local de trabalho, ou quem sabe aí vai para o seu descanso lá na sua casa, né? Vai fazer os seus trabalhos da parte da tarde, tá certo? A EJ Restaurante. E claro, você pode ser um mensalista. Mas como assim mensalista, meu amigo? Você pode simplesmente entrar em contato lá com a Dils e aí encomendar a sua marmita e receber ela todo mês. E você paga mensalmente e recebe todo dia no seu local de trabalho, na sua casa, ou aí no local onde que o Dori consiga entregar. Entre em contato lá no 99641-1323. 12h51, agora você vai ouvir o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém, e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Então, dentro dessa vinheta aí que o Paulo Rogério falou, essa vinheta é uma filosofia. Nós temos aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias, e eles estão arrecadando sempre lá roupas, calçados e alimentos para que eles doam para quem realmente precisa. Então, se você tiver algum item desse para doar, entre em contato e faça a sua doação pelo telefone 99978-8677. Eu falei 9
9978-8677. E se você está precisando de uma doação, e claro, né, e tiver dentro das possibilidades do Águia, lembrando que eles são uma instituição sem fins, eles são uma instituição sem fins lucrativos, eles também dependem de doações para poder ajudar as pessoas. E se eles estiverem lá com os estoques em dia, eles vão lhe ajudar. Basta você entrar em contato no 9978-8677 lá com a Missão Social Águias. 11h53, 11h53, então lembrando, né, que hoje nós temos a entrevista com o Oswald Sir, ele vem falar sobre o câmbio verde, daqui a pouquinho já está por aqui o nosso entrevistado, né, já vai ali se posicionar na bancada, e amanhã, na quarta-feira, vem a professora Linda Sir para falar comigo com relação a essa questão aqui da experiência dela como vereadora, tá bom? Muito obrigado, vocês ficar à vontade que já vamos para lá. Bora para lá, a professora Linda Sir vai falar sobre a experiência dela de vereadora aqui em São Bento do Sul. Então temos grandes entrevistas, já começamos a segunda-feira com o Edmilson, hoje com o Oswald Sir, e quarta-feira com a professora Linda Sir, de repente aí para quinta-feira já encaixamos mais alguém, tá certo? 11h54. Enquanto eu não converso aqui com o meu convidado, ele vai se organizando ali, eu quero falar para você o seguinte, olha, ontem eu estive lá na Câmara de Vereadores, então tem que fazer uns comentários rapidinho, né? Foi assim, então eu fiz o acompanhamento de todas as discussões que foram feitas lá na nossa Câmara de Vereadores, e eu gosto sempre de comentar a palavra livre. Na palavra livre, a primeira que foi sorteada e falou foi a vereadora Terezinha. Ela falou sobre a abertura dos 150 anos, também já falou de alguns eventos que vão acontecer aqui em São Bento do Sul, já a partir do dia 3 de setembro, tá, inclusive depois, durante a nossa entrevista, eu vou abrir ali um espaço para o Padre Toller, que já vai convidar para uma missa campal que acontece aqui em São Bento do Sul também, tem essa novidade. Então a Terezinha falou na palavra livre e destacou, né, que o nosso final de semana já foi muito movimentado por conta de tudo que vem se movimentando, se preparando para a festa dos 150 anos de São Bento. Depois a Terezinha falou o vereador Sabino, né? O vereador Sabino entrou já de sola na líder do governo. Primeiro, ele deu os parabéns, né? Esse é o morde e assopra. O vereador é assim, né? Primeiro ele veio e deu os parabéns, lembrou também, deu os parabéns, que no domingo havia sido o aniversário da vereadora Terezinha. Então, reforço os parabéns para ela. Ele veio, deu os parabéns, mas depois ele destacou que era o dia do banqueiro também na segunda-feira e falou que os banqueiros querem acabar com os bancários. Eita, essa tossi. Então é dia do bancário e ele falou que o vereador destacou que o banqueiro quer acabar com os bancários, que vamos dizer assim, o objetivo do banqueiro, do dono do banco, né, é não precisar de pessoas e não precisar dos bancários, mas ele fez as considerações dele lá, tá lá na palavra livre, né, e agradeceu e parabenizou a todos os bancários aqui pelo seu dia, tá certo? Vamos voltar aqui no que o Sabino falou, eu tirei só uns trechos para me lembrar aqui, porque estava lá, né? Então ele diz que é solidário à categoria de bancário. Se não me engano, o Sabino também foi bancário, né? Então ele tem essa paixão aí, né? Ele gosta aí da categoria com certeza. Ele reclamou um pouco sobre a questão do rebaixamento aí das calçadas, que algumas calçadas precisam ser rebaixadas, mostrou alguns slides lá na tribuna livre com relação ali aqui a nossa Estrada das Neves, né, que é um lugar que está ficando muito alto, um lugar muito baixo, então fez reclamação nesse sentido. Informou que a rua Alto Paraguaçu foi fechada pelos moradores, foi muito debatido essa questão na rua Alto Paraguaçu ontem lá na Câmara de Vereadores, e a questão da empreiteira, né, que desapareceu e não está dando um apoio para as pessoas que moram lá. Reclamou ainda e falou sobre a iluminação pública, né? Olha, vereador, eu digo uma coisa para ti, vereador. Essa questão da iluminação pública eu já falei. É um caso de PROCON, né? Nosso amigo do PROCON lá vai torcer. Ele torce o bigode cada vez que eu falo, mas como eu disse, é o entendimento do chefe lá que não é. Mas isso eu respeito o entendimento dele, mas não é esse o entendimento. Eu tenho outro entendimento com relação a isso. Agora, o que precisaria era o vereador fazer mesmo um ofício à promotoria pública, o promotor público do consumidor. Existe a promotoria pública do consumidor. Então nós temos a Procuradoria do Consumidor, que é o PROCON, mas existe a Promotoria Pública do Consumidor. Então eu tenho certeza que se o vereador aí usasse
e mandasse lá um ofício, uma indicação, um pedido de informação para a Procuradoria do Consumidor, pode ter certeza que as coisas aconteceriam melhor, né? Às vezes os nossos vereadores, eles falam, mas usar a força que tem para fazer com que as coisas aconteçam, aí parece que a coisa não vai, né? Então é a mesma coisa que você tem uma ferramenta, você tem uma enxada e reclama que precisa carpir, mas ninguém carpe, né? E você está de posse da enxada, aí não tem condições. Ah, mas precisa roçar, mas quem é que está de posse da foice? E no caso, nossos vereadores estão de posse da foice. Então, olha, acho que está na hora do nosso vereador começar a usar as ferramentas que tem, né, que é a documentação, usar as indicações, os ofícios, as moções, as denúncias e empilhar papel para todo mundo. Eu posso ter certeza que cedo ou tarde alguém vai ter que responder e cedo ou tarde as coisas vão acontecer. Agora, só falar na tribuna livre, não sei se vai resolver o problema de alguém, né? Também depois o Sabino falou lá, o Luiz Pezente, né? É verdade, o Luiz Pezente falou lá, o vereador, né? Ele falou que sábado aí foi realizado mais de 100 castrações de gatos e cachorros aqui na nossa 25 de julho. E com isso, ele falou que foram beneficiados, ele falou aí que zerou a fila de castração na cidade. Você vê que beleza, né? Então estamos contentes aí com o Luiz Pezente. Ele falou também que mais de 100 famílias foram beneficiadas com calcário, lá pela secretaria que ele conduz, e 200 famílias com o saibro. Então, o presidente está contente na Secretaria da Agricultura, né? E que vai estar se organizando uma cavalgada, né? E ele espera que a Expoama seja uma festa para ficar na história aqui do município de São Bento do Sul. Vamos aguardar. Depois quem falou também foi o vereador Chicão, o Adriano, lá, forte abraço, né? Sempre muito gentil, sempre cumprimenta a imprensa. A imprensa, aliás, todos os vereadores, quero agradecer, né? Sempre me cumprimento muito, sempre trato muito bem a imprensa, né? Todos os vereadores, sem exceção. Agradeço muito a vocês lá, que são os nossos companheiros de trabalho. Nós vamos lá para poder escutar os vereadores, fazer os comentários, né? Às vezes eles gostam, às vezes não gostam, mas o que importa é a nossa amizade. Então, quero um grande abraço para vocês, agradeço sempre pelo carinho que vocês têm com a imprensa. E o vereador Chicão destacou aí que a empreiteira está com dificuldade, as empreiteiras estão com dificuldade nas obras de São Bento. Ele acredita aí que a culpa é a desorganização, né? Meu amigo, falou que encontrou o vereador Hélio lá na rua Alto Paraguaçu, pelo tipo que fizeram uma reunião lá, porque vários vereadores estavam lá, né? Encontrou lá o vereador na rua Alto Paraguaçu, entende? Então lá está todo mundo solidário com os moradores e a obra não acontece e ninguém consegue fiscalizar, né? Então, na visão do vereador Chicão, precisa se contratar mais fiscais, precisa se colocar os fiscais em cima dessas empreiteiras que estão fazendo trabalho na cidade para que se dê uma resposta à comunidade o porquê que as obras não estão se dando continuidade. Você tem pouca equipe, você tem que ter tem muita equipe, porque tem pouca equipe, né? E por conta disso a obra não dá continuidade, fica aí pela metade e aí as pessoas sofrem, né? Então tá complicado esse negócio aí. Vamos aguardar o que vai falar. Falou também que entrou no site lá da Secretaria de Saúde, as filas lá para os exames ainda são grandes, eles assim têm uma lista de espera astronômica lá na visão do vereador, entende? E ainda destacou que o site está desatualizado, que precisa atualizar o site e que isso aí é passível o prefeito sofrer, então, uma impropriedade administrativa por parte do Chicão. O Chicão estava muito atento a tudo que vem acontecendo, e parece que está aí fazendo uma pesquisa, né? E está em cima de tudo que vem se desenvolvendo. Falou depois do vereador Darlan, a Karen, a Zuleika e a Karen. Mas eu vou deixar, então, para falar um pouco amanhã, né? Porque já são 12 horas e 2 minutos. E depois eu quero falar com o meu entrevistado. Vou falar mais um adendo aqui, que foi com relação, que foi muito badalado ontem na Câmara de Vereadores. Foi o que aconteceu lá com o protocolo, o lançamento de 150 anos de São Bento do Sul. Então a vereadora Zuleika, ela se sentiu, ela estava triste com o fato, foi para a tribuna livre e fez um comentário com relação à questão aí dos equívocos que acabaram acontecendo com relação ao protocolo. Claro que quando a Zuleika falou que foi sempre muito gentil, a nossa presidente da Câmara, né? Ela é sempre muito cuidadosa com a forma que ela faz a crítica dela. Aliás, isso é uma característica da Zuleika. E que bom que temos pessoas assim. Tem uns que já são mais firmes, que Deus sabendo, que vão tocando ali a bordoada. Mas a Zuleika ela é sempre muito cuidadosa, ela é sempre muito gentil, inclusive até nas críticas dela. Mas aí veio já em socorro dela a vereadora Carla, e que disse que não. Dentro da própria palavra, diz assim: olha, presidente, eu quero que fique registrado em ata que foi uma falta de consideração
o que aconteceu. Entende? E que não poderia esse erro de protocolo. Então, na visão da vereadora Carla também, que apoiou a presidente da Câmara. E aí o vereador Darlan, que é também o vereador ele é o vereador aí de situação, né? Ele também chamou a atenção no protocolo, disse que sentiu, disse que não foi, o que aconteceu não foi não ficou de bom tom, entendeu? Assim, ficou solidário ao presidente da Câmara, disse que não poderia esse fato ter acontecido de jeito nenhum, foi muito coerente lá com suas palavras o vereador Darlan. São 12 horas e 4 minutos, eu vou fazer um intervalo e aí eu já volto para dar continuidade. Pequeno ronco, né? Deu para escutar na minha falação? Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Maia. Fone 3626 2561. Ele condensa, daí fica da oxidação de pão, né? AJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Boa tarde. Como é que tá? Tava ali no evento, né? 641-1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Promoção Compra Forte da Sorte. Um ano de carrinho cheio com Forte Atacadista. Confira as ofertas. Batata lavada quilo, 2,48. Com carne, 2,29. Banana caturra quilo, 2,78. Caminha inteira do sítio congelada quilo, 4,48. Café solúvel Iguaçu lata 160 gramas, 10,90. E tem a Forte do dia. Cebola quilo, 2,38. Com carne, 2,29. Compra Forte da Sorte. Participe, concorra a 1 milhão em prêmios. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Vamos lá então, 12 horas e 7 minutos, vamos ver se melhora um pouco aqui. Eu acho que o microfone estava com meio... Chega o inverno e assim, né? Até o microfone ele dá pane, né? Não tem jeito, né? Olha, mas aqui já temos o pessoal começa a participar, deixa eu acertar, entrar aqui no meu... Deixa eu entrar aqui no nossa fanpage, né? Bonito esse negócio de fanpage para poder falar das participações, o pessoal que vai participar aqui já. Então, nós convidados, estamos se organizando aqui para que tudo dê certo. Mas é uma coisa interessante esse negócio do frio, né? Até o equipamento eletrônico. Se é muito quente, ele não vai. Se é muito frio, não vai também, né? Mas é a coisa do outro mundo isso aí, né? Um sossego fácil. Deixa eu voltar aqui. Né?
Meus amigos, o negócio não é fácil, né? Enquanto vai acessando aqui, eu vou continuar antes de conversar com o meu entrevistado. Então eu quero voltar aqui para continuar continuar aqui também com o meu comentário, né? Ferveu essa questão então na Câmara de Vereadores ontem com relação a essa questão do protocolo, certo? Então tá certo, né? Essa questão do protocolo aí que aconteceu lá na festa dos 150 anos. Então, beleza. Os vereadores reclamaram, nossa presidente já destacou lá, a presidente Zuleika destacou, então, que ela ficou triste com o que aconteceu, né? E que esses erros não podem voltar a acontecer. Aí eu entrei em contato hoje com a Suzana, ela que é a chefe de governo lá da prefeitura, para falar com relação ao assunto. A Suzana me explicou o seguinte, que hoje não existe aí um chefe de cerimonial na prefeitura. Então o prefeito optou por não contratar essa pessoa justamente para economizar dinheiro. Então tá, né? Então ela disse assim, que aí foi feito com as pessoas que tinham e dentro das limitações que podiam ser feito. Então conversei com ela, trocamos uma ideia, ela vai conversar com o prefeito hoje à tarde para ver se a instituição vai falar sobre o assunto, vai esquecer o que aconteceu ou vai soltar aí uma nota técnica com relação a isso, porque existe uma lei, né? Existe uma lei federal aí que rege com relação a essa questão aí dos protocolos e da forma que deve ser cuidado aí todas essas questões aqui dentro do nosso município, né? Mas enfim, então vamos aguardar aqui, conversei com a chefe de governo agora aqui da nossa prefeitura, a Suzana Kotovski, e ela vai conversar com o prefeito hoje à tarde, com o pessoal do governo, né, para ver se eles vão passar por cima do assunto, vão tocar o barco, ou vai sair uma nota aí, então, com relação ao que aconteceu lá e toda essa polêmica que está dando com relação a essa questão do protocolo aí do município. E aí já falei com a Suzana, ela disse o seguinte, falei assim, o prefeito precisa abrir o olho. Ela disse, mas ele está de olho aberto, Fortes. Fica tranquilo que ele está vendo as coisas, e as coisas estão mudando. Opa, então tá, né? Então vamos aguardar para ver as mudanças. Então, o último que falou foi lá o vereador Chicão, depois falou o vereador Darlan, mas o Darlan, a Carinha Zuleika, vou deixar para amanhã também, para fazer os comentários. Agora sim, vou dar uma boa tarde aqui para conversar com o nosso entrevistado, já 12h11. Boa tarde, Oswalcir. Boa tarde, Fortesc, boa tarde, rádio ouvintes da Liberdade FM. Que bom, é sempre bom ter um amigo aqui para conversar conosco, né, e para trazer as novidades lá do nosso SAMAI. Então a gente vai que está participando, vai gostar da participação que eu tive aqui, ó, Dona Lourdes Peters. Eu conheço ela. Conhece bem ela aqui, nossa ouvinte, muito querida, né? Já está aqui, assim, ó, estamos aguardando a entrevista. Pode ter certeza aí que a entrevista vai ser muito legal aqui hoje. Porque hoje o Peters vai contar para mim como é que vai funcionar essa história do câmbio verde. Mas antes, Peters, você vai falar para mim, é claro, dos investimentos do SAMAI. Porque eu vi que você está com um rol de investimento muito forte lá, né? Hoje tem ali em Serra Alta, vai ser mexido com essa questão do esgoto sanitário. Então, é um projeto que há anos vem se esperando, com tudo isso, são investimentos do SAMAI aqui em infraestrutura e saneamento básico pesado na cidade, não é isso? Pesado mesmo, Fortesc. Então, abraço todos os radiovintes, em especial minha mãe, meu pai, minha filha, que estão na escuta aí também, sempre escuta meio-dia o teu programa, Fortesc, então um abraço para eles. Que bom, agradeço pela gentileza deles ficar assim, ouvindo o programa. Legal. E assim, falar especialmente hoje, né, para o pessoal do bairro Serra Alta, né, para os moradores dessa região. Serra Alta aí vai ter realmente um investimento muito alto, Fortesc, com relação ao esgoto sanitário, né? A gente sabe que o esgoto sanitário é sempre um bom investimento no município, né, em todos os municípios do Brasil. Por quê? Porque a gente está falando aqui de saúde, né? Quando a gente fala de saúde, o investimento aí, a gente sempre usa essa conta, né? A cada R$1 gasto, investimento em saneamento, se economiza-se outros 4 em saúde, ou seja, é menos fila nos postos, é menos fila nos hospitais, é menos gente contaminada com esgoto, né? Contaminação direta, enfim. Então, esse investimento que nós estamos fazendo agora, Fortesc, no bairro Serra Alta, em esgoto sanitário, ultrapassa os 17 milhões de reais. Então, é muito dinheiro mesmo investido em saneamento nessa região. É uma região que vai ser beneficiada com essas obras e, automaticamente, né, Fortesc, quando a gente fala assim, investimento no bairro,
todas as residências, né, os moradores, eles são beneficiados direta ou indiretamente, né? Porque os imóveis valorizam, a qualidade de vida muda, né? O investimento quando chega realmente é uma alegria muito grande para a gente estar fazendo isso no bairro Serra Alta nesse momento, né? Então aí mais de 17 milhões, são mais de 1.900 ligações novas de esgoto nessa região, são mais de 6.200 famílias, pessoas sendo atendidas aí, né, pela coleta e tratamento de esgoto. Então, para nós assim é motivo de muito orgulho, né? Porque esses investimentos, eles refletem assim um investimento no índice de atendimento aí de coleta de esgoto no município. Nós vamos ultrapassar aí 50% já com essa obra de coleta e tratamento de esgoto. E a nossa meta, né, segundo o nosso prefeito, é chegar a 60%, né? 60% de coleta de cobertura, aí até no final da gestão do prefeito Tomazini. Então, para nós é um motivo de muito orgulho estar investindo realmente esse recurso, esse montante aí, e beneficiando essas famílias dessa região, né, na Fortescue. Sim, Peterson, é bom lembrar também que as pessoas sempre tinham uma reclamação aqui em São Bento do Sul. Primeiro se fazia o asfalto e depois quebrava o asfalto para poder acertar tudo, era encanamento, seja do SAMAI, seja encanamento da rede elétrica, seja encanamento também da rede de gás, sempre era aquela desgraceira. Estava novinho, tinha que quebrar. Mas nós temos uma novidade agora no trecho que vai da Estrada das Neves. Primeiro foi feito toda essa parte de canalização. Exatamente. Então agora já está um pouco mais fácil para fazer também. Eu gostaria que se explicasse como é que foi feita essa primeira fase da obra, para que as pessoas lembrem, sabe? Porque depois está pronto e obra enterrada ninguém lembra, né? Exatamente. Então é bom você dar uma reforçada o que foi feito tudo isso ali, porque isso foi feito uma parte do SAMAI, né? Para poder chegar lá e já deixar pronta essa primeira fase, né? Então é importante que você falou isso, Fortescue, porque assim, ó, desde da obra aqui da Augusto Wunderwald, né, ali já tinha esgoto, então não foi preciso fazer. Mas as redes de água são redes de grande porte, né, são adutoras de água tratada. Nós fizemos questão de mudar elas para as calçadas, né, são duas redes de grande porte, ali, uma de 300 milímetros e outra de 200 milímetros, né. Então são redes que abastecem todos os bairros aí, Centenário, Vila São Paulo, bairro Brasília, toda a região ali da Dona Francisca, enfim, toda essa região. Então são redes de grande porte, né? E para que a gente evite lá cortar esse asfalto depois que instalar lá, depois que fizer o asfalto novo, né? A gente resolveu mudar de lugar então essas redes, né? Justamente para evitar. Então foi colocado nas calçadas. Eventualmente lá vai ter um rompimento ou algo assim, retira a calçada ali, o paverzinho, né? E reinstala e remonta isso. Não vai ter corte no asfalto para conserto, né? Então isso é uma medida importante que a gente tomou, né, no sentido de evitar fazer isso, né, a partir daquele momento. É certo que as redes, né, nós temos mais de 600 quilômetros de rede de água instalada na cidade. Então é um trecho bem longo, né, Fortescue? Então, assim, é inevitável, né? A gente sabe que são redes antigas, né, que lá no passado, né, foram instaladas, então são muito antigas. Então a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai trocando, substituindo, né, por redes novas, mas as que estourarem, infelizmente, a gente tem que ir lá e consertar, né? Porque é melhor eu ir lá e consertar do que ficar aquela água escorrendo na pista, né, e causando prejuízo para os cofres públicos, né, com vazamento, com desperdício e aquela coisa toda. Então a gente prefere, infelizmente, tem que cortar porque não é possível fazer de outra forma, né? Mas a gente sempre está daqui para frente, né? A gente sempre está evitando fazer essas obras aí de grande vulto, sem antes fazer o asfalto, né? Fazer o asfalto, no caso, depois que fazer as obras, fazer o asfalto, né? Para evitar essa necessidade de cortar depois, né? Então, a gente sempre está evitando isso. E ali no trecho da avenida da Estrada das Neves, ali, então a gente fez toda a infraestrutura de esgoto antes, né? Inclusive deixando as esperas na calçada ali, então cada terreno vazio que tinha ali, a gente já deixou uma espera na calçada ali justamente para evitar de ter que cortar o asfalto novo, né? Então a gente está se programando para fazer isso. E ali no Serra Alta não é diferente, né? A gente está fazendo ali, por exemplo, a base subbase ali, a prefeitura está fazendo para a pavimentação ali na rua José Resler, que é a descida da Asfa ali, né? Então ali já está quase pronta a base subbase. E ali a gente vai começar a fazer o esgoto ali para fazer toda essa infraestrutura e deixar pronta para daí asfaltar, né? Então a ordem que até o prefeito sempre me cobra isso, né? Faça a primeira rua lá para nós poder asfaltar aquela rua. Então a gente vai começar por lá, né? Essa obra aqui no dia 11 de setembro. Então agora próximo, né, já vai começar por lá, fazer a instalação da rede coletora e para evitar que seja, né, necessário cortá-la no futuro. Então a gente vai fazer agora a instalação, deixar as esperas, tudo bonitinho lá como manda o figurino, né? Tá certo. 12 horas e 18 minutos, tivemos a participação aqui da Rosmarie Santos. Bom dia para você. O José Adular Maia, sempre por aqui, né, José? Grande abraço.
ele participando comigo aqui também, diz que está acompanhando. A Maris Werner, bom dia, Maris, muito obrigado pela sua participação. A doutora Carla Hoff, nossa vereadora, sempre aqui também. Boa tarde, Fortesc, ouvintes. Muito importante esclarecer sobre saneamento e esgoto sanitário. Isso é investimento na saúde coletiva, né? Isso mesmo, vereador. E claro, nosso grande amigo Eduardo Pichait, boa tarde, Fortesc, e Peters e ouvintes. Parabéns pelo SAMAI, pelo investimento que vai proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores do bairro Serra Alta. Isso é muito importante. Já que estamos falando com relação a tudo isso aqui, eu quero perguntar bem para você o seguinte: uma das dificuldades, e você pegou férias ali, deu uma desgringolada e agora voltou normal, pelo que eu vi. Eu sempre digo, né? Às vezes o gato sai da casa, né? Aí o resto a gente já sabe o que acontece. Mas é aquela questão que a gente sabe que tem uma equipe do SAMAI que precisa fazer o corte, às vezes, da rua, e aí depois não passa para fazer tem um determinado tempo para fazer a recuperação daquele trecho. É isso ali que às vezes deixa um pouco as pessoas tira um pouco o sono do nosso morador, sabe? Como é que tá? Hoje eu lembro que você me explicou que agora tem uma equipe que faz só essa manutenção com um prazo determinado. Exatamente. Então, Fortesc, que quando a gente mudou um pouco essa sistemática ali, porque realmente estava ficando alguns cortes ali atrasados, né? A gente tinha essa dificuldade porque a gente rompeu com uma empresa que tinha lá fazendo um trabalho para nós lá que estava ruim mesmo, né? Em resumo. A gente rompeu com essa empresa e teve que recontratar outra, então ficou um tempo desassistido e até agora a gente já estava recuperando, então a gente agora conseguiu colocar de novo em dia esse trabalho, né? E agora a gente faz assim, a gente abre um local e automaticamente é passado, quando tem asfalto, a equipe que fez a abertura já passa a ordem de serviço lá para a pessoa responsável que já emite uma comunicado para a empresa para vir fazer lá o conserto de asfalto, né? Então, é óbvio que não pode fazer, realmente não pode fazer no dia seguinte, por exemplo, porque senão vai lá ficar naquela valeta ao contrário, né? Aquela lombada ao contrário. Então a gente faz lá uma medida de compactação automática lá pelos veículos, né? Que passam lá pela via e alguns dias depois a gente faz. E a gente está procurando manter esse ritmo. Então, assim, se o pessoal tiver alguma reclamação, por favor, né? Ligue no SAMAI e reclame, na minha rua não foi feito, tal, que a gente vai tomar as medidas e acompanhar caso a caso, porque agora é para estar funcionando, né, para ter um ritmo bem legal assim nesse sentido, fez a abertura, espera alguns dias até a compactação e daí recupera, né, Fortesc? Isso, eu vi que demorou, como eu disse, eu notei que baixou mesmo a reclamação desse sentido. Sim. Deve ser por conta dessa logística aí que começou a melhorar. Isso é bom, mas não dá para deixar de tocar no assunto, porque se alguém estava pensando já em falar... Já pode aproveitar. Já adiantamos. E que bom que o SAMAI está pensando nisso, porque às vezes as pessoas pensam, mas ninguém está pensando. As pessoas estão pensando. Sim. Só que na questão pública, às vezes demora um pouco, né? Sim, demora, porque tem que licitar, você não pode chegar e simplesmente mudar um procedimento da noite para o dia. Tem toda uma sistemática. Essa obra, é importante você falar, Fortesc, que essa obra de esgoto que está acontecendo agora, né, vai começar no dia 11 de setembro, é bem emblemática, assim, porque... Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu cheguei em janeiro de 21 no SAMAI, para mim estava tudo pronto, né? Então, a obra para executar, né? Daí eu fui ver, não, peraí, mas falta isso, falta aquilo e tal. E desde lá, e acredita, né? Desde lá, isso fazem 2 anos e 9 meses agora, mais ou menos, né? Agora a gente vai começar a obra, né? Porque, assim, tem um financiamento envolvido. E para ter um financiamento tem que ter a aprovação do Legislativo. Então foi enviado para a Câmara, teve a aprovação da Câmara, né? Abraço aos vereadores que estão na escuta, inclusive por esse apoio, justamente, né? Porque a Carla Hoffmann, eu escutei que está na escuta aí também, né? Toda a Zuleika, todos os vereadores, porque realmente teve um apoio da Câmara, do Legislativo, para que seja aprovado esse financiamento. Então, tem que ter a aprovação do Legislativo para daí o Executivo poder obter esse crédito, né? Essa operação de crédito. E teve mais uma contrapartida do SAMAI de 7 milhões, então foi 10,7 milhões a título de financiamento junto à Caixa, né? E mais 7 milhões praticamente de contrapartida do SAMAI, do Executivo. Então, assim, para a gente poder fazer tudo isso funcionar, né, papelada, a burocracia de licitação, aí lança a licitação, tem impugnação, tem isso, tem aquilo. Então, assim, é bem demorado mesmo, gente. Então, às vezes a gente acha que é muito rápido, né, fazer as coisas no serviço público, mas realmente a gente tem que se programar com muita antecedência para que isso aconteça. Às vezes uma obra de grande porte se aconteça dentro de uma gestão até, né, porque realmente é um empenho muito grande em toda a equipe para que isso aconteça, né, de forma rápida, mas realmente os mecanismos legais que a gente enfrenta, né, e realmente são necessários, mas que é realmente bem demorado, né? Então a gente sabe que não é assim do dia para a noite. Então às vezes acontece, poxa, demorou lá para tapar o buraco e tal,
mas a gente está em fase de licitação, de contratação de uma empresa melhor para prestar um serviço melhor para a comunidade. Então, só peço a compreensão de todos nesse sentido, porque realmente às vezes a gente acaba sofrendo junto com todo mundo, né? Nesse sentido, nesse processo aí um pouco mais lento e burocrático, né? 12 horas e 23 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo, e aí eu já vou mudar também a minha live para lá, né, para o nosso convidado, e aí nós vamos entrar nesse tal desse câmbio verde, né? Eu tô assim na expectativa, eu sou um entusiasta do dito câmbio verde, eu acho que vai funcionar, eu acredito que seja um dos programas, espero que seja um dos programas, como é a nossa São Bento sempre limpa, e que funciona mesmo que as pessoas, mas isso o Peterson vai contar para nós depois do intervalo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Vou mudar essa live, então. Deixa eu só passar a live pra cá, porque ajudar aqui. Isso. Já estamos ao vivo. Esta programação tem o apoio cultural de... Ficou retinho, né? Ficou. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Lager. Fone 3626-2568. Sandra Foods, em Serra Alta. Na Matias Nosso, um ambiente familiar. Venha prestigiar. Trabalhamos com delivery e consumo no local. Sandra Foods. Aplicativo Sandra Foods no ar. Baixe agora mesmo e já garanta um desconto especial para a primeira compra com o cupom Sandra Foods. Faça seu pedido pelo fone Zap 47 99783 8305. Sandra Foods. Venha saborear na Sandra Foods o nosso crepe tapioca hambúrguer, crepe da Sandra e muitas outras delícias para você se deliciar. Sandra Foods. Atendimento de quarta a domingo, das 18 às 22 horas. Sandra Foods, em Serra Alta. Vem pra cá você também. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Horas e 26 minutos, 12 e 26, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Hoje eu estou entrevistando aqui o presidente do SAMAI, né, o Valcir Peters, que falou para nós já das importantes obras que a autarquia vem desenvolvendo aqui no nosso município. E agora, nessa segunda parte do programa, nós vamos falar justamente sobre o assunto que eu trouxe nosso convidado para falar, que é com relação o projeto do Câmbio Verde. Passou lá pela Câmara de Vereadores, já foi aprovado pela nossa Câmara de Vereadores. Antes de você começar lá, eu quero só registrar aqui a participação também, a gente tem mais participação do Luiz Alberto Cives. Boa tarde, Cortés, ouvintes. Valeu, Luiz, grande abraço, muito obrigado pela sua participação. O Jonathan Mello também, lá, o diretor do PROCON, o presidente do PROCON, está por aqui. Parabéns, Peters, e toda a equipe, pela ótima gestão frente ao SAMAI. Então, estamos aqui, né? E a Roseli Vieira diz o seguinte: boa tarde, Valmir e ouvintes. Aproveitando a entrevista e o tema e sua importância, pergunta ao Peter: aqui na minha rua não é feita a coleta de lixo, porém pagamos mensalmente pelos trabalhos não realizados. Já estou entrando em contato para o estorno dos valores, porque sempre questionamos, mas nunca fomos atendidos. E a nossa rua foi toda picada, esburacada para a rede de esgoto, mas nunca foi consertada. Consertada, né? Buraco em cima de buraco, pelo que eu vi que é. E detalhe, nem tenho acesso à rede de esgoto, mesmo morando no centro da cidade. Eu não sei, é bom a Roseli falar qual que é a rua, né, Roseli? Isso. Para nós se localizar ali.
Mais o seguinte, ótima escolha para a entrevista, parabéns à Rádio Liberdade, solicito para que as entrevistas dos serviços prestados para a São Sul sejam feitas de 2 em 2 meses, pois assim os moradores podem sanar suas dúvidas ao vivo. Obrigado, parabéns, Peters, pela organização. O Mário está dando umas ideias, eu gostei dessa. Terezinha Dimas, nossa querida líder de governo na Câmara, ela diz o seguinte: bom dia, acompanhando a entrevista, importantes esclarecimentos, né, à população. É Rua Guilherme Beckert. Guilherme Beckert. Já está anotado aqui, Roseli. Eu vou pegar esse assunto aqui para verificar assim que chegar no Samai, tá? Para te dar um retorno aí, beleza? Show de bola. Agora sim, vamos falar então com relação a como é que vai funcionar esse campo verde. Explique para nós. Legal. Então, Fortesc Rádio Ouvintes, né? Agradecendo aqui a participação de todos aí, a vereadora Terezinha também, né? Como eu falei antes, os vereadores, todo mundo que está na escuta aí também, agradeço aí pelas participações. E realmente, assim, como eu havia falado antes, né? Em primeiro momento, né? Destacar a aprovação dessa lei, né? Do câmbio verde pelo Legislativo, né? Que entendeu a necessidade desse programa em virtude de toda essa organização e também fazer esse destaque, né? Para a Câmara de Vereadores. E como é que vai funcionar então, Fortesc, esse programa, né? Novamente, a gente vai beneficiar inicialmente o bairro Serra Alta, né? Então pode ver que a gente está criando ações, né, voltadas aí para o bairro Serra Alta, né? Para beneficiar esse bairro tão grande que é o maior bairro da nossa cidade hoje, se não me engano, né? O maior bairro, né? Então esgoto tratado, coleta de esgoto com tratamento, né? Agora com o câmbio verde, iniciando também nesse local, nesse bairro. Inicia lá então. Inicia lá no dia 1º de setembro, agora sexta-feira, tá, Fortesc? Sexta-feira, às 9 horas, você vai fazer um pequeno ato lá, inaugural, né, do programa, né, por conta desse envolvimento de todas essas pessoas envolvidas no projeto. A gente vai convidar todos para fazer essa inauguração. E no mesmo dia já vai acontecer também a troca. Então, como é que vai funcionar? A pessoa lá tem que mora em Serra Alta, né, ou mesmo em outros locais da cidade, mas a gente vai começar por Serra Alta, porque isso vai ser um programa itinerante, ou seja, ele vai de bairro em bairro, certo? Mas como é que vai funcionar? A pessoa juntou lá na sua casa, separou o material reciclado, certo? Ela separou e guardou. No dia ela vai poder levar lá no Céu das Artes ali, que tem aquele, como se fosse um coreto ali, né? No Céu das Artes. Ali vai estar então o SAMAI, a Cooperativa de Catadores Recicláveis do município, e a ProSul, né? Juntamente com a EPAGRE, que está apoiando o programa. Lá vai ter esses 4 entidades lá que vão fazer o quê? Eles vão pegar aquele material que a pessoa separou na casa, aquele reciclado, vai pesar lá o quanto que deu, e a cada 2 quilos de reciclado ela vai levar um ticketzinho que vale R$1, né? Esse ticketzinho ele pode trocar na hora lá por produtos lá produzidos pela agricultura familiar do município, né? São os agricultores familiares que vão estar lá com seus produtos, né? Verduras, frutas, legumes, lei de época, que eles vão poder, no caso, comercializar, ou seja, a pessoa lá levou 2 quilos de reciclado, leva um ticketzinho de R$1, já pode trocá-la na hora por alimentos da agricultura familiar. Então, a cada R$2, né, sempre é acumulativo, né? Então, chegou a 10 quilos, você pode trocar por um ticket, né, do valor. Então, sempre é assim. Então, a pessoa tem só 2 quilos, né? Levou lá, trocou por um ticket de R$1. Quer comprar mais um alimento, por exemplo, lá no dia. Ela pode tirar do bolso lá o dinheiro e pagar para os produtores rurais, que vão estar lá no dia. É como se fosse uma feira da agricultura, juntamente com a feira dos recicláveis, né? Então a gente vai promover esse encontro para promover então a reciclagem no município e também para estimular então que novas famílias, mais famílias aí produzam alimentos da agricultura familiar e participem desse belíssimo programa também da agricultura familiar no município, né? Muito importante essa questão. E tem um limite de quilo? Como é que funciona isso? Eu vou encher meu caminhão e vou lá trocar por verdura. A gente prioriza assim para as famílias, né, que estão fazendo esse trabalho nas suas casas, né? Então, se você conseguiu juntar um caminhão de reciclado, ótimo, né? Quanto mais, melhor, né? A gente estabeleceu nessa lei da aprovação lá do câmbio verde um limite ali mensal de R$2.000, né? Isso equivale a 4.000 quilos de reciclável, né, por mês. Então, a gente está fazendo um projeto piloto no início. Então, a gente vai nessa primeira edição que acontece na sexta-feira, a gente espera atingir já esse número, Fortesc. Então, a gente espera atingir os 4.000 quilos de reciclado já nesse dia. E para nós vai ser um motivo de comemoração, né? Porque esse é o objetivo, justamente é tirar esse material, esse reciclável que eventualmente estaria indo para um aterro, né? E tirar da sacolinha lá e separar ele para que
seja benéfico para as famílias lá para trocar por verduras e frutas da época, né? Então a gente quer sim que atinja esse limite e a gente vai chegar com muito orgulho lá para a Câmara de Vereadores e vai dizer, ó, pessoal, a gente precisa de uma aprovação de um valor um pouquinho maior agora lá, né? Que já chegou na meta, né? E vamos falar um pouquinho também, já falando em reciclar, né, e incentivar o pessoal a reciclar e se pelo menos separar o lixo do seco, do molhado, e a questão do saco plástico verde. É laranja. Ah, laranja? Laranja. Desculpa, estou com tanta cabeça verde na cabeça que eu achei que era o laranja. O verde acontece em Jaraguá do Sul, na cidade de Jaraguá do Sul. Aqui nós utilizamos o laranja para dar um destaque, assim, né? Então hoje eu, graças a Deus, já passo na região ali da bairro Brasília, ali naquela região, já olho nas ruas ali, o pessoal já separou e já colocou lá à disposição, né? Então você passa na rua lá, tá cheio de saco laranja na rua. Isso aí é muito bom para nós. Então nós começamos já a distribuição, Fortesc, então ali no bairro Brasília, né? O pessoal já está recebendo ali, já faltam poucas casas para nós entregarmos, né? São mais de 1.700 residências que já receberam, né, esse saco laranja. Então funciona assim, né? A pessoa vai receber lá um kitzinho com 24 sacos, né? Equivalente a um saco por semana. Então a pessoa separou o seu reciclável durante a semana, coloca no saco laranja e coloca na frente da sua residência. Isso uma vez por semana. Equivalente a um programa de duração de 6 meses. Aí no final do sexto mês, um pouco antes, nós vamos passar de novo lá naquela região, entregando mais um kitzinho. Então, para não precisar passar no mês a mês, todo mês, ali, né, entregando residência a residência, nós resolvemos fazer dessa forma. Então, agiliza a questão da logística, né, porque você tem que ter pessoal para distribuir os sacos nas casas, etc. Né? Então, a gente resolveu fazer dessa forma. Então, é um kitzinho com 24 sacos que dura 6 meses, né, usando uma vez por semana. Então, separou o seu reciclado lá, coloca dentro desse saco laranja, que ele tem um volume de até 100 litros. Né? Então, eu pego um saco bem reforçado, né, para justamente aguentar o peso, se tiver um vidro ou alguma coisa assim. Então utiliza uma vez por semana. Durante 6 meses a pessoa vai ter lá esse saco lá para separar o seu reciclado. E a gente fica muito contente porque com essa ação a gente consegue organizar isso, né, exatamente como a gente queria. Por quê? Porque eventualmente acontecia, por exemplo, a pessoa deixou o seu lixo reciclado na frente da casa, no saco preto. E daqui a pouco passa o caminhão da coleta seletiva ou passou muito cedo ou muito tarde e ficou lá, porventura. Daí no outro dia passa o caminhão do lixo comum e acaba levando, entendeu? E o coletor, né, ele não tem como abrir cada saco para saber o que tem lá dentro, então ele acaba levando. Então agora isso não acontece mais, né? A gente notificou a empresa, inclusive, ó, você não pode levar o saco laranja junto com a coleta convencional, vai ser na seletiva. Então com isso a gente consegue separar bem esse material, né, e fazer com que evite, né, no caso, que esse lixo reciclável, que é um produto nobre, né, na verdade, vá parar nos aterros, né, no nosso aterro, por exclusividade. Então a gente consegue separar isso, organizar de uma forma bem adequada, sabe? Então tudo isso graças a eu volto a dizer, não foi ao Samaio, né, foi um conjunto de pessoas interessadas, comprometidas com o meio ambiente, com São Bento do Sul, que realmente entenderam que a causa é nobre e que aprovaram, né, desde a Câmara de Vereadores, que aprovou também o projeto das sacolas, e toda a comunidade que está participando, a gente já vê isso nas ruas, e a gente vai fazer o aumento gradual desse programa. Por quê? Porque, por incrível que pareça, né, a gente tem hoje 2 cooperativas formadas e mais uma associação de catadores, né? Então, essas cooperativas hoje, elas já quase não dão conta de processar esse material que nós conseguimos retirar das ruas, né, material reciclável. Então, com essa ampliação do projeto, do programa das sacolas laranja, a gente espera que a gente passe de 8%, mais ou menos, que é hoje, né, a reciclagem, para 25%. Né? Então é muita coisa. Então a gente espera que tenham novas cooperativas, que tenham cooperativas com estrutura para trabalhar. E digo mais, nós temos uma ideia agora, já está bem avançada, inclusive, que é de trazer uma OCIP, a gente chama uma OCIP, né, que se chama Recicleiros, né? Eles conseguem angariar fundos de empresas privadas, né, que produzem os seus alimentos e distribuem no mercado, né? E elas, por lei, elas têm que praticar logística reversa. Ou seja, vamos imaginar aqui um refrigerante daquele gasoso da cor escura ali, né? Não vou falar o nome aqui, né? Que é embalado numa garrafa PET. Então essa garrafa PET, quando esse fabricante ele coloca isso no mercado, ele tem uma obrigação legal de X% daquele material ele trazer de volta para a fábrica, reciclar e recolocar isso no mercado.
chama logística reversa, né? E essa empresa aí, essa OCIP, no caso, essa organização aí, a Recicleiros, ele vai atrás dessas empresas que precisam, né, justificar esses investimentos e realmente consegue que eles invistam nas cidades, né, em novas cooperativas e infraestrutura para as cooperativas, para que isso funcione, e toda essa logística funcione. Então nós estamos participando num processo agora que justamente se a gente for aprovado e conseguir mostrar que a gente tem esse interesse, a gente tem um recurso de mais de R$1 milhão para investir em infraestrutura para as cooperativas, né, trabalhar. Então a gente está olhando galpão já maior, a gente está olhando a questão dessa parceria com os recicleiros. Então é uma coisa que não para, né? Justamente a gente começa a ampliar uma coisa, já começa a ampliar outra. E eu falei esses dias, até o pessoal até achou meio ousado assim a meta, né, que o SAMAI tem e o município. Mas a nossa meta aqui no município é se tornar a capital nacional da reciclagem, né? Então a gente está com uma meta ousada, é um desafio, mas tenho certeza aqui, como estou falando aqui contigo, que se a população aderir, que ajudar a gente a separar o seu reciclado em casa e separar, colocar nos recipientes adequados, nós vamos atingir esse resultado, nós vamos ser referência, né? Só que a gente conta com o apoio da comunidade, né? E o saco laranja deve chegar, se der tudo certo, na grande maioria das casas. Vai chegar a 100% das casas, Fortes. 100%, né? A gente vai trabalhar com esse programa, como eu falei inicialmente, no bairro Brasília, né? Daí a gente vai expandir ali para o Dona Francisca, Centenário, Xirã, e daí vai expandindo, vai crescendo. Estilo onda. Estilo onda, exatamente. Então a gente está vendo que o pessoal está aderindo muito, né? A gente agradece já de primeira mão, né? O pessoal ali da região do bairro Brasília, ali em Vila São Paulo, toda essa região ali. Então o pessoal está aderindo justamente por conta desse intuito, né? Todo mundo vindo junto, né? Porque o SAMAI só é um intermediador, né? Então entre a comunidade e a necessidade então que você tem de reciclar, né? Se a gente conseguir isso em conjunto, a gente vai ter um bom motivo para comemorar os 150 anos do nosso município, né? Eu tenho falado aqui, os nossos talvez vai abordar comigo para o futuro, não vai ser mais lixo, vai ser bens inservíveis, né? Porque exatamente. A forma com que está se separando, vai chegar num ponto que vai ficar só mesmo que não tem como Sim. ocupar. E se der uma boa olhada, capaz de arrumar um destino ainda. O que acontece, assim, Fortes, que esse é um assunto bem legal, porque assim, ó, tem uma lei, é claro, né? As leis às vezes são um pouco difíceis de você cumprir determinadas leis, porque realmente tem metas ousadas, enfim. Mas a lei dos resíduos sólidos, né? A lei que fala sobre isso, ela fala que você tem que tentar aproveitar tudo que é possível aproveitar, e o que for rejeito do rejeito mesmo vai para aterro, né? Então o que a gente está fazendo aqui? Aproveitando o máximo possível, né? Tirando isso na coleta seletiva, e como você falou, isso é um dinheiro que estava sendo enterrado, né? Porque a coleta seletiva lá tem metal, tem alumínio, tem plástico, tem vários itens lá que são valiosos, né? Que são vendidos, comercializados pelas cooperativas, né? Então geram renda para a família, né? Sim, o processador do computador tem ouro, né? Tem pequena quantidade de ouro. Mas Tem. Agora pense 1.000 computadores, 2.000 computadores, essa quantidade aumenta. Exato. Isso é normal. E assim, Fortes, que tem empresas especializadas no mundo, né? Assim, que são especializadas em reciclagem de eletrônicos. Se eu não me engano, Fortes, acho que a conta é essa, acho que 1 tonelada de material eletrônico, acho que é coisa de 1 ou 10 gramas, agora não sei, 1 grama de ouro, alguma coisa assim. Você consegue extrair. Então, você veja, são empresas especializadas que têm toda uma infraestrutura para desmontar, para fazer isso, para fazer aquilo, porque tem materiais contaminantes lá, isso não pode ser feito de qualquer forma, né? Então tem que extrair de forma adequada, mas ali você garimpar nesse sentido, você consegue lá, né, até tirar ouro, né, como você falou, de circuitos eletrônicos, né? 12 horas e 42 minutos, a conversa tá boa, vamos fazer um intervalo e daí vamos voltar para continuar falando sobre esse assunto. Vamos reforçar a questão do câmbio verde lá, porque eu estou muito impressionado, né? Eu quero me fazer, ó, eu tenho os meus horários aqui que é difícil para mim sair, mas vou abrir uma exceção para estar lá então dia 1º, né? Para ver essa primeira troca, né? As pessoas trocando e fazendo essa troca no reciclável aí pelas verduras, né? E vai ser muito legal. Vai ser muito legal, com certeza. Vamos dar um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade?
Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. No mês das mães e das noivas, os melhores presentes estão aqui. Cadence Cafeteira, à vista só R$ 89,00. Smart TV 32 polegadas à vista, só R$ 980,00. Painel para TV Eros, à vista só R$ 150,00. Lojas Diva Center, 18 lojas, 29 anos. Aqui você pode confiar. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11h44, a conversa é boa, o tempo parece que passa tão rápido, né? Claro, você ligou o rádio agora, você está ouvindo aqui o Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala, o Almir Fortes, que hoje entrevistando o nosso amigo aqui, não tem que tem convocados, tem convidado, tem vindo conversar conosco aqui na Liberdade FM, os Valcir Peters, para falar dessa questão tão importante que é a reciclagem, né? E agora esse programa que promete inovar aqui em São Luís do Sul, que é o Câmbio Verde, e que vai ser lançado dia 1º de setembro. Vai ser ali no bairro Serra Alta. As pessoas podem pegar seus sacos já com recicláveis e se preparar para trocar pelas verduras. Sim, sim. Então, Fortes, que o bacana desse programa do Câmbio Verde, assim, ó, nós não estamos reinventando a roda, né? Porque eu sempre digo, né? Tudo que é bom a gente copia, né? E adapta para nossa realidade aqui, né? Então a gente acabou copiando um programa que há muitos anos já acontece na cidade de Curitiba, né? Então Curitiba, desde a década de 80 já, ele já tem esse programa, né, implementado lá. Então começou bem pequeno, como a gente está fazendo aqui, e foi aumentando. Hoje é um sucesso lá, realmente todas as famílias participam, o programa é itinerante, passa de bairro em bairro. E o que a gente quer fazer aqui em São Bento também, né? Então participar, fazer com que todos participem, né? Ir de bairro em bairro também, e começar pequeno, porque a gente sabe que vai ter uma adaptação ou outra, então a gente tem que entender isso, como é que vai funcionar essa logística, para evitar que cause transtornos à população também, no sentido de ir lá, né, fazer essa troca e tal. A gente quer proporcionar o máximo conforto possível para as famílias também nesse sentido, né, levar o seu reciclado e sair de lá com um alimento lá produzido pela agricultura familiar de São Bento do Sul. O importante é isso, você começa devagar, começa nesse estilo, você vai começando devagar e vai ampliando, aí a tendência dá certo. Se você começa às vezes grande, isso, cria uma expectativa e não deu o que queria. Mas é bem assertivo a forma que vocês resolveram fazer. Começa devagar e vai ampliando. E aí vai tomando corpo, as pessoas vão dizer assim, vão se habituando, vão gostando, né? Acredito que vocês devem fazer algum tipo de trabalho também com as escolas, nas escolas, informar os alunos, né, para eles ir guardando em casa, os plásticos, tudo que for para fazer essas trocas. Isso vai ser muito importante. Nós passamos agora, foi na semana passada, nas escolas aí do bairro Serra Alta, né, informando sobre esse programa. Então, como o foco é lá no Serra Alta, a gente passou nas escolas aí do Serra Alta, né. Nós temos envolvimento também com o CRAS, né, com o secretário de Ciência Social também, está envolvido ali para que informe as famílias que têm ali cadastro nos programas sociais, para que vão ali no dia também fazer essa troca, né. Então, o nosso programa é voltado, né, para as famílias, para que elas tenham esse benefício. E assim, só alertando, né, o que pode e o que não pode levar, tá, Fortesque? Porque o que pode levar lá? Material reciclável, né? O que não pode levar é resto de comida, enfim, todo material orgânico, né? Isso aí é coleta normal, deixa lá na frente da sua casa que a coleta vai recolher. O que pode levar? Tudo que é lixo seco, né? Coleta seletiva, lixo seco. Né? Então, tem um plástico, tem um vidro, tem o alumínio, tem o ferro, tem o papel, papelão, etc. Pode levar tudo isso, empacotar tudo e levar. Né? Lá vai ter uma balança, então a gente vai lá selecionar todo aquele montante que a pessoa levar lá, a gente pesa e faz a troca lá por um voucher, um ticketzinho,
né, e já a pessoa já faz a troca na hora, já lá por produtos lá da agricultura familiar. O futuro provavelmente vai ser tudo moeda virtual. Exatamente. Angela, aqui temos a participação também do Joacir Santos. Boa tarde, Joacir, muito obrigado pela participação. Mais o seguinte, interessante é entender que o mundo está em processo de transformação e que todos estão evoluindo e usando o bom senso. Gratidão, step by, uma coisa assim. O inglês aqui não é muito bom, mas mais ou menos isso. Elvis Marques Martins, boa tarde, Fortes. São Bento precisa de mais moradias, pois tem mãe chorando, tem mãe morando em garagem. Né? É uma informação boa, vamos descobrir. Tem mães morando em garagem. Temos que saber o que está acontecendo aqui, Elvis. Vamos aqui para frente também, participou comigo ele está aqui, o nosso amigo que deixa eu voltar para aqui. Ô, Samino, aqui o Rio aí apareceu por aqui e disse o seguinte, olha, faz mais de um mês que não passa o lixo na rua Tereza Paulo, deve ser o Tereza Paulo, né? Eu vou mandar lá pro pessoal esse aqui que eu preciso mandar, se não vai estando tempo, já devia ter mandado para mim, porque eu tenho mandado lá pro pessoal ali da coleta e eles têm respondido, sabe? Sim. Isso aí tem que cobrar lá da empresa, né? Da empresa lá que a Transresíduos, eu tenho mandado lá para os resíduos e já tem corrido para ver o que tem acontecido. É interessante até falar, Fortes, que nessas reclamações a gente faz questão de que o pessoal, se tiver alguma dificuldade lá, não passou o caminhão, etc., abra um chamado lá no SAMAI, no 3631-3900, tá? O pessoal está esperando lá, só ligar lá e dizer, não passou o caminhão de lixo na minha rua no dia tal, na hora tal, não passou, enfim. O pessoal abre um chamado e a empresa é obrigada a responder. Então, com isso a gente tem o quê? Tem esse levantamento de quantas reclamação que tem, disso, daquilo, que a gente consegue, inclusive, notificar a empresa se for necessário, né? Então, a gente tem sempre esse controle aí para fazer esse acompanhamento, né, Fortesc? Então, a gente pede sempre para a pessoa ligar lá e abrir um chamado, né? Então, a gente consegue monitorar isso também. Bom, tá bom? Eu já passo direto por isso, no tamanho, já ligo lá e Sim. reclamo com ele. Apareceu por aqui nosso amigo também, boa tarde, grande Fortesc, parabéns para a administração pública de São Bento do Sul pela inovação e criação de muitas frentes de trabalho que há décadas não se via na municipalidade e que estão fazendo acontecer a cidade que é criativa que o povo deseja construir. Parabéns pela entrevista e esclarecimento do Oswaldo Peters, Braulio Rancho. Braulio sempre muito gentil também. Obrigado. Sempre muito atento aqui ao que vem acontecendo. A vereadora Carly está por aqui, boa tarde. Se der tempo, pede o Peters falar sobre a usina de lixo, por favor. Pois eu ia falar, vereadora, peço que você estava assim um pensamento interligado com a vereadora aqui. Agora, como eu estava querendo dar, hoje eu queria dar uma ênfase. Um brilho melhor também para essa questão do nosso câmbio verde, mas eu ia perguntar justamente para o Peters como é que bom, né, que a nossa vereadora está tendo. Como é que está a nossa usina de lixo lá? Legal. Inclusive hoje, vereadora, a gente está respondendo uma série de questionamentos aí promovidos pela Câmara, né, no sentido de dar transparência justamente a esse processo. Então a gente está aí respondendo aí hoje, inclusive a Câmara com esse questionário. Mas assim, Fortes, que eu digo para você, naquele sentido, naquele intuito lá de promover a cidade sustentável, né, através da reciclagem, eu digo para você assim, nós estamos no caminho certo. Porque todas essas ações, o câmbio verde, o saco laranja, nós temos o local de entrega voluntária lá perto da antiga Maus Realeza, lá onde é que você pode levar até 1 metro cúbico de material na sua casa, lá que fez uma pequena reforma em casa, colocou lá no carro, lá isolou bem e tal, levou lá, a gente recebe. Podas de árvore, né, etc. Então, a gente tem todas essas ações e todo esse mecanismo voltados para a reciclagem no município de São Bento do Sul. E também com a usina, né? A gente sabe que a usina ela é um projeto bem ousado, né? Realmente que a gente tomou isso como meta, né? De fazer isso funcionar adequadamente, né? E a gente vem trabalhando desde quando assumiu o SAMAI, né? Desde quando a gente assumiu, no sentido de fazer aquilo tudo funcionar como tem que ser, né? E com esse conjunto de ações a gente acredita, a gente tem certeza, na verdade, que nós vamos ser referência em sustentabilidade e em cidade que mais pratica reciclagem no Brasil. A gente tem certeza disso. Por quê? Porque nesse espaço ali acontece o seguinte, nós coletamos o lixo bruto da cidade, né, o lixo que é coletado de casa em casa, e ele chega lá e é todo um processo que passa lá dentro, ou seja, eu tiro o que é bom, né, alumínio, papel, papelão, etc. Eu tiro o que é bom, separo, pratico a reciclagem lá dentro, faço a separação, que as pessoas infelizmente não fizeram lá nas suas casas, né, que chega tudo misturado com lixo orgânico. Consigo tirar isso,
aí tem lá uma prensagem que retira orgânico vai para um biodigestor que futuramente a gente vai gerar gás com aquilo, vai gerar gás e vai reverter energia lá para bater nas contas de energia também da autarquia. Então isso tudo está acontecendo, né, vem funcionando. A gente sabe que não é como a gente gostaria, não é na celeridade que a gente gostaria, mas a gente está trabalhando com seriedade nesse projeto e ele vai dar certo, né? A gente tem que chegar num índice de reciclagem lá dentro, né, de aproveitamento disso lá dentro. E a gente está esperando que isso aconteça agora nos próximos meses. Por quê? Porque até então a gente estava trabalhando com um processo de operação de modo piloto, como a gente falou aqui, né, fazer pilotos, né? Então a gente estava trabalhando com um projeto piloto lá na mão de obra, né, para verificar o quê? A organização lá dentro da estrutura, né, maquinário, aquela coisa toda, né, é uma indústria, né, como eu digo, é uma indústria. Então você tem que verificar o layout, tem que verificar isso, verificar aquilo, é potência de motor, é capacidade, não sei o quê. Então tudo isso tudo agora está arranjado, ou seja, está desenhado, né, como tem que ser. E a partir de então, agora, a gente lançou inclusive uma licitação no início desse mês para fazer a contratação de uma mão de obra para trabalhar em regime de turnos, ou seja, das 5 às 2, se não me engano, e das 2 às 10 da noite, em 2 turnos. Né? E com isso a gente espera que praticamente aí, todo o lixo da cidade seja processado lá. Então a gente vai conseguir processar todo esse lixo lá dentro, né, e retirando tudo que é reciclável, tudo que é possível reciclar ainda. Então, por isso que quando eu falo da capital nacional da reciclagem, a gente está caminhando para isso, porque quando a gente chegar no nível dizendo assim, ó, pessoal, agora chegamos no nosso limite, que a gente consegue processar tanto de lixo comum aqui dentro, a gente consegue recuperar tanto de lixo reciclado lá na cidade, né, através da coleta seletiva, dos programas. Então a gente vai chegar num índice, num valor, num número, e a gente vai poder provar que isso é verídico, né, que a gente pega tanto de reciclado, tanto é processado na usina, tanto é no leve, etc. Então a gente tem esse compromisso, né, com São Bento, justamente para promover essa prática de sustentabilidade municipal e promover, como eu disse, cada vez mais aí os índices de reciclagem, chegando à capital nacional da reciclagem, né? A gente espera que chegue nesse número. Então, respondendo a pergunta da vereadora, justamente é isso que está acontecendo agora. A gente está fazendo o quê? Terminando a licitação, né, para que a gente contrate a operadora, ou seja, a mão de obra, para operar a usina em 2 turnos. Então a gente espera que mais alguns dias aí o processo de licitação, como eu falei, teve alguns recursos, né, a gente está esperando os tempos legais ali para divulgar o resultado, mas já passou para a terceira colocada. Então a primeira ganhou, aí não tinha capacidade técnica operacional, passou para a segunda também não tinha documentação, teve um problema, aí agora está na terceira. Então a gente está avaliando, isso tudo são prazos, né, tem que esperar prazos legais. Então justamente agora a gente está nessa fase, né, a gente acredita que mais uns dias aí já deve estar contratado esse serviço, e com o início das operações a gente espera que a gente receba aí boa parte, se não tudo, né, o lixo de São Bento para processar na usina, ou seja, a gente vai estar fazendo uma triagem muito eficiente lá nesse espaço. E ainda mais, todo esse volume tem várias formas de reciclagem, né? Ou seja, eu posso produzir lá os paverzinhos, eu posso fazer lá vários materiais com aquilo, ou eu posso, por exemplo, as indústrias que fabricam cimento, né? Elas utilizam esse material também para elas gerar energia para fazer o cimento, ou seja, esse material é possível fazer isso também, né? Então a gente já fez alguns testes e também já conseguiu esse resultado, ou seja, praticamente não sobra nada, Fortesc, porque assim, ó, imagine que todo o lixo que entra ali, você tira papel, latinha, alumínio, etc., se tira todo esse material que é nobre, né, que é material reciclável. Aí você passa por um processo lá de tirar o orgânico, que eles premem lá o lixo e tiram orgânico. O orgânico ele gera energia através do biogás, e o digestato, que é o resultante desse processo, é um lodo, né? É um lodo, que é orgânico. Ele pode ser utilizado como biofertilizante, ou seja, para fazer reflorestamento, para fazer ajardinamento no município, para cultivar flor, etc. Então eu consigo aproveitar praticamente 100% desse lixo, né? Então você imagina que, né, você falou, poxa, a gente está enterrando, né? O lixo é um dinheiro sendo enterrado, né? É uma coisa que a gente poderia estar aproveitando. Eu digo para você, a gente vai aproveitar isso tudo, né? A gente vai aproveitar e vai fazer com que o mínimo do mínimo seja enviado para aterro, né? E a gente está nesse caminho. Só que a gente sempre pede a colaboração e compreensão de todos, porque a gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente está desde 2021 trabalhando nisso, né? E a gente teve, infelizmente, no meio do caminho ali,
acabou rompendo, né, o biodigestor, a gente teve que recomeçar tudo do zero, né, reconstruir aquilo tudo, e agora que a gente está começando a formar o gás para gerar energia, né, então a gente está nessa expectativa que, né, daqui uns dias a gente consiga então promover essa geração de energia através do biogás. Ou seja, isso tudo, né, é um conjunto, como eu falei no início da nossa conversa, é um conjunto de ações que leva a São Bento do Sul, vai levar a São Bento do Sul a ser uma capital nacional da reciclagem e uma cidade sustentável, né, nesse sentido. É importante você trazer esse esclarecimento, assim, para que as pessoas entendam os prazos. Eu gostei muito agora quando você falou que a primeira empresa foi descartada porque não tinha condições. Isso. Às vezes a pessoa vai lá e se inscreve, mas eu quero fazer. Mas não é só quer fazer, tem que ter condições de tocar o projeto. Exatamente. Porque se você deixa uma empresa que não tem capacidade de fazer lá o trabalho que se propôs a fazer, quem é que acaba pagando prejuízo? O município. Somos nós. Somos nós. É. Então, se existe esse cuidado, é importante que exista esse cuidado por parte do gestor público, né? Seja do prefeito, seja através dos seus secretários, seus administradores, esse olhar clínico. Opa, colocaram um valor lá muito baixo. Então, é bom que tenha essa preocupação para saber se essas empresas, as pessoas Isso. que vão prestar serviço, têm condições de fazer com que o projeto ande. É interessante esse assunto, Fortesc, porque assim, né, agora com a licitação eletrônica, né, agora é tudo eletrônico, né, não tem mais a licitação presencial, né, então as empresas olham uma licitação que é lá de um município qualquer do Brasil, né, e olham, poxa, vou entrar e vou participar. Aí começa a jogar o preço, daqui a pouco, poxa, se tornou inexequível, né, ou seja, a empresa não consegue executar a obra com aquele valor. E é isso que acontece às vezes nas licitações, né? A empresa declarou um valor lá, daqui a pouco você vai, poxa, mas a contabilidade faz a apuração lá, poxa, mas peraí, você está dizendo aqui que você vai pagar 3 mil para um profissional que no mercado ele vale 5? Como é que você vai conseguir manter isso, né? Então, é sempre feita essa conferência, né? Esse laudo técnico e todo esse cuidado aí para que a gente consiga contratar uma empresa que dê conta do serviço também, né? É justamente isso é nosso papel como gestor público, né? Como fiscalizador, inclusive, então a gente sempre faz isso, essa apuração, para que evitar aventureiro, evitar contratar serviço aí que seja mal feito depois, né, Fortesc? Beleza. Vereadora Karen, o seguinte, que bacana, parabéns por todos os projetos do SAMAI, ela registrou aqui, né? Obrigado, vereadora. A participação dela aqui, importantíssimo. Apareceu por aqui também a Rosália Urbanas Andrade, boa tarde, na audiência. Valeu, Rosália, muito obrigado aí pela sua participação. São 13 horas, a conversa é boa. É boa, a conversa é boa. Muito. Verdade. Mas vamos reforçar aqui o convite, então, lá para o dia 1º. Isso. Para as pessoas do bairro Serra Alta. E para quem tiver uma curiosidade e queira ir trocar o seu reciclável, não tem problema, pode ir também. Pode ir. A gente convida, não importa o bairro. A gente convida toda a população, né? É certo que a gente tem uma limitação, como eu falei antes, mas a gente espera bater essa meta já no primeiro dia já de trabalho lá no bairro Serra Alta, né? A gente espera arrecadar aí já de cara já 4 mil quilos aí de reciclável lá e com gratidão fornecer esse alimento aí produzido pela agricultura familiar, juntamente com toda a infraestrutura aí da APROSUL, da EPAGRE, da Prefeitura Municipal, através de suas secretarias. A gente espera que todo esse conjunto, né, de pessoas motivadas aí com esse desafio aí de promover esse programa aí no município, que tudo isso dê certo e que a gente, né, promova várias e várias vezes e que faça isso de forma itinerante em todo o município, né, passando de bairro em bairro, e tenho certeza que a gente vai chegar a um sucesso aí nesse programa, Fortesc. Eu sou entusiasta, sabe que quando você tiver mano para divulgar aí, quando for feito os próximos bairros, tudo, eu sou entusiasta. Eu gosto gostei desse projeto e eu espero que dê certo, sabe? Tudo que for para reciclar, que for para mostrar a nossa cidade bonita, né? E for para fazer as coisas evoluir, pode contar comigo aí. Quero agradecer mais uma vez o Valcir aqui por vir falar para nós, me explicar essa questão do câmbio verde. Já falou também sobre os investimentos do SAMAI e agora sobre esse cuidado que a nossa autarquia tem com relação também a essa questão do reciclável, né? Isso é muito importante. Agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço, Fortesc, os microfones abertos aqui para a autarquia SAMAI, né? E eu como representante da autarquia, né? Poder estar aqui passando então esses investimentos, né? Todas essas novidades aí para os radiovintes aí da Rádio Liberdade em primeira mão, né, Fortesc? Então, agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Agora agradeço a você que está ouvindo e mais uma vez aos convidados que está sempre aberto o microfone para ele vir quando for possível, dentro da agenda dele, né? Fique agora com a programação da rádio, vou pedir para ele encerrar a nossa live lá. E amanhã de manhã com o Paulo, com o Almir Dias, depois às 11h.